Fala, galera! Estamos aqui agora para resolver algumas questões de filosofia e também questões que estão ligadas à área de sociologia. E aí nós vemos, principalmente no último Enem, uma mudança substancial. Na realidade, ao longo dos últimos anos, vamos colocar assim, se há 5 anos você me perguntasse a cobrança do Enem em filosofia, eu poderia dizer que é uma cobrança pequena e que, na verdade, dependia muito de interpretação de texto. Hoje, o Enem cobra conteúdos específicos. Então, o cuidado que tem que se ter ao analisar essas questões é verificar não só a questão que está em jogo dentro do texto de apoio, mas verificar também em que medida esse conteúdo está sendo pedido. Nós vamos ver logo na nossa primeira questão que, por um erro possível de termos, por uma diferença entre termos, um erro bobo, a gente pode perder uma questão que talvez o conteúdo já tivesse dominado, mas um mero equívoco pode acabar levando tudo abaixo. Vamos agora para a nossa primeira questão. Vamos ler o texto de apoio e caminhar em direção a ela. Nessa questão, vocês podem ver aqui à sua esquerda o número referente a cada prova. É uma questão sobre Hume. E ele coloca o seguinte: todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Bom, o que é a tese em geral do Hume que a gente precisa ter em mente para avaliar essa questão? O Hume ele é um empirista. O que significa dizer que ele é um empirista? Ele não associa ideias inatas com a base do conhecimento. Ideia inata é aquela que nasce com você. É aquela que, em alguma medida, você já teria desde o início e não precisa conquistá-la. O que o Hume vai falar é que, na verdade, todo tipo de conhecimento deriva da sensação. E é interessante porque aqui no texto ele já deixa isso bem claro, quando ele tenta localizar que todo e qualquer conteúdo do pensamento, tudo aquilo que, em alguma medida, chega para nós, pode ser composto de informações que, em certa medida, se estruturam e se juntam. Ele dá, primeiramente, um exemplo, que é um exemplo mais simples, da montanha de ouro. Tenta pensar em qualquer tipo de combinação com ouro. Pense numa escada de ouro, pense numa casa de ouro. Você pode fazer isso de várias formas. Nesse caso, dessa maneira, você consegue simplesmente juntando esse objeto que você sabe o que é, que você já viu, com a noção do ouro. Essas noções, essa imagem, ela não aparece na sua mente gratuitamente. Ela não aparece na sua mente porque você herdou de algum lugar. Ela aparece porque você consegue juntar esses dois conteúdos. Mas eles são frutos da sua percepção. Você já viu ouro e você já viu escada. Você já viu ouro, você já viu montanha. E aí depois Hume vai mais à frente e coloca o seguinte: e não é só itens que você lida diariamente, mas também ações e reações, situações, adjetivos, predicados, ou seja, eu posso chegar e falar, estou pensando numa cadeira bonita, e aí eu penso dentro de um contexto do que para minha concepção sensível é beleza, mas essa concepção é herdada da percepção sensível. Ele dá aqui também um outro exemplo em relação à questão da virtude. Ah, como é que você pensa um cavalo virtuoso? Bom, um animal não parece fazer muito sentido ligar essas duas coisas, mas como é a sua mente que está trabalhando, é possível fazer isso. O que o Hume vai argumentar, e na verdade alguns empiristas vão argumentar, é que as próprias ficções, as próprias histórias fantásticas, quando você pensa, por exemplo, numa sereia, quando você pensa muitas vezes em um animal que seja uma quimera, você consegue pensar nesse animal sem nunca ter visto. E a pergunta é por quê? Porque, na verdade, você já ouviu, mas não nessa forma. Você pegou diversos elementos e juntou quase como uma construção, em geral, num único elemento. E aí a sua imaginação trabalha nisso. E quando você, mesmo que você não tenha imaginado, que você tenha visto em outro lugar, essa percepção também alimenta a sua reflexão. E aí nós vamos ver aqui o que é cobrado em relação a isso na questão. Na questão, eles colocam a seguinte pergunta: Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que, bom, pensamento e impressão. Impressão é todo e qualquer contato sensível que gere algo em você. Como assim? Vamos pegar um exemplo simples. Ao você ver algo, aquilo te causa um impacto. Se algo te chama muita atenção, essa impressão é maior. É de alguma forma o Hume defendendo que alguma coisa marca a sua ideia.
marca a sua concepção. O Locke, que é outro empirista, vai defender a mente humana como uma folha em branco. E a ideia, ou como uma tábula rasa. A ideia é que alguma coisa, quando impacta, deixa uma marca. E aquilo fica gravado. É a mesma ideia. O conteúdo vindo dos sentidos vem agora, de alguma maneira, a ser gravado na sua percepção e, em sequência, na sua racionalidade. E aí o Hume, ele vai... essa questão vai apresentar algumas hipóteses desse link entre impressão e a racionalidade, entre o pensamento. E aí vamos agora para as opções. Na letra A, ele coloca que os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Vamos focar aqui nessa palavra, porque ela é importante ao longo da questão. Na letra B, ele coloca que o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Na letra C, que as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Na letra D, que os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. E na E, as ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria. Bom, vamos lá. Vamos ver o ponto central de cada uma das questões. Quando ele coloca na letra B que o espírito é capaz de classificar os dados, poderia ser que isso se localizasse como correto. Só que isso não é apontado no texto. O texto diz que é possível fazer essas locações, mas isso não está inserido dentro do contexto. Então tem o item do que você tem que saber sobre Hume e como aquilo aparece dentro do texto. Isso não é expressado de maneira alguma. Se você não tiver 100% de certeza que isso é a tese do Hume, não faz sentido você colocar. É arriscar quando você tem uma outra opção que poderia estar mais correta. Vamos aqui para a letra C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Bom, ele em nenhum momento falou aqui do acaso no sentido de, olha, essas ideias estão aparecendo do nada. O conhecimento para o Hume, em nenhum momento, ele é imediato ou do nada. Ele é conquistado. Então, as ideias não compõem esses objetos pelo simples acaso, mas por todo um processo intelectual. Vamos agora para a letra D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Essa palavra é também aqui importante. Por quê? Como a gente falou, o Hume é um empirista. E uma confusão que aconteceu ao longo dessa questão, com muitas pessoas, ao tentar resolvê-la, acabavam apontando a ideia de sentimento. Existe uma diferença entre sensação e sentimento. O Hume ele até expõe, posteriormente, uma teoria dos sentimentos e atrela isso ao contexto da sensação. Só que o que tem que ficar na mente de vocês é, no momento inicial da percepção, é a sensação que está te passando a informação, e não o sentimento. O sentimento ele é um resultado de processos inteligíveis junto com o efeito da sensação. Então ele é algo mais tardio do que a sensação. Essa confusão entre o termo sentimento e sensação muitas vezes causou erro nessa questão. Então a gente tem que ficar atento nesse ponto. Essa letra D então está errado porque ela pressupõe que em alguma medida os sentimentos são a base para a percepção. Não é o caso, é uma inversão de dados. Vamos para a letra E. As ideias têm como fonte específica o sentimento, novamente, cujos dados são colhidos na empiria. Novamente, ele é um empirista, você olha e fala, deve ser isso. Ele fala sentimento. Você confunde aqui com sensação, parece que essa questão seria certa. E ele ainda bota que é fonte. Na sua cabeça, você está pensando, olha, é fonte, está ligado à empiria e fala sensação. Não, ele fala sentimento. Antigamente, quando você pensava em questões do Enem de filosofia, você não tinha tantas pegadinhas. Essa questão tem um caráter muito específico. Ela lida com essa diferença entre sentimento e sensação, que é uma diferença até clara, mas que para alguém que está passando rápido pela questão, o Enem é uma prova de maratona, uma prova cansativa, pode acabar gerando erro. Então, vamos então aqui à opção correta, a letra A. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. É a resposta mais direta, a resposta mais simples sobre a empiria. Mas perceber que essa resposta é a mais direta e a mais simples só é possível se você dominar esse conteúdo. E não é exatamente um grande problema no Hume. Não é algo que esteja além do que geralmente se trabalha com Hume. Mas, na realidade, ela brinca com a diferença entre dois termos e da relação entre esses dois termos na obra do autor, tornando a questão um pouco mais complexa. Feito isso, vamos agora para a nossa segunda questão.
Nessa segunda questão, você pode perceber que é um texto de Hobbes e um texto claramente dedicado à organização social e política. E ele coloca a seguinte formulação: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Bom, vamos lembrar, para resolver essa questão, quem é o Hobbes. O Hobbes é considerado por muitos um dos pais do contratualismo. E o que é o contratualismo? O contratualismo é a tese que defende que, em alguma medida, os homens não são naturalmente sociais. Significa que os homens são mal-humorados? Não, não é isso. É a ideia de que, basicamente, nós não nascemos já destinados a uma sociedade. Alguns autores da antiguidade, como Aristóteles, defendem isso. Defendem que é da natureza humana formar vilas, depois pequenas regiões, depois cidades. O que a gente entende na modernidade, para muitos autores, é que esse fato não se dá. Os homens entram em sociedade por necessidade, por precisar, por alguma razão, abandonar a sua liberdade. E aí o Hobbes, ele se vê com um problema nas mãos, que é explicar por que os homens, então, se estruturariam na sociedade. Por que eles formariam a sociedade? Porque um homem que tem plena liberdade vai ter que se dobrar à lei e agir conforme a necessidade dos outros. Isso não parece fazer sentido num primeiro momento. E aí o que ele propõe? Ele propõe algo muito direto, mas ao mesmo tempo que quebra esse contexto da liberdade. Ele fala o seguinte, como ele coloca aqui na questão: todos os homens nascem com qualidades equilibradas. O que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: pode ser que um homem nasça, como ele bota aqui no texto, mais forte. Por outro lado, o outro nasce mais rápido. Por outro lado, o outro nasce mais sábio. Então, se você for pensar em um conjunto de pessoas, você consegue perceber que cada uma tem virtudes diversas. Mas aí você me pergunta: Enio, e daí que essas pessoas têm virtudes diversas? Bom, o que você tem que pensar é o seguinte: olha, se essas pessoas vivessem em plena liberdade, existiria um momento onde elas desejariam a mesma coisa. O estado de natureza do Hobbes seria um momento onde não há qualquer lei, qualquer norma. Ele é hipotético. Ele é só o Hobbes chegando e falando para você: olha, como é que seria se eu tivesse um estado que em alguma medida não tivesse nenhuma norma, nenhuma lei? Pois bem, o que ele vai propor é: se eu não tivesse nenhuma lei, nesse estado eu teria o conflito. Mas por que eu teria o conflito? Bom, pense se você e um conjunto de pessoas não desejariam muitas vezes a mesma coisa. Desde os elementos mais simples e diários, como alimentação, até coisas como moradia e proteção. O que acontece é que quando isso se coloca na situação social, as pessoas que teriam plena liberdade começam a desejar o mesmo terreno, a mesma produção, e elas começam a entrar em conflito. Só que aí é que está a jogada. O Hobbes vai chegar e vai falar: olha, se essas pessoas têm qualidades equilibradas, pode ser que alguma vigore por um tempo, mas o mais forte não vai ter uma vantagem tão grande porque tem um outro que depois vai subjugar. Então, essa estrutura onde cada um tem a sua qualidade levaria inevitavelmente a um conflito constante. A uma briga que não teria fim, um estado de guerra, um estado constante de guerra, na visão de Hobbes. Então, só há uma solução para essas pessoas: formar uma sociedade. Formar uma sociedade que as proteja e que, ao mesmo tempo, garanta a sua segurança. Para resolver essa questão, você precisa entender todo esse contexto? Sim, é bom você ter em mente, porque você consegue fazer esses links mais fáceis. Só que a questão ela vai te pedir uma coisa muito específica, quer dizer, o que acontece quando esses homens vivem em plena liberdade sem a presença de um Estado? Vamos olhar aqui a questão. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, ou seja, antes de você ter qualquer norma, regra, lei, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, a questão já nos apresenta aqui: entravam em conflito. Mas vamos eliminar as outras opções. Letra B, recorriam a clérigos. Não tem uma sociedade civil. Não tem uma entidade religiosa formada. Consultavam os anciãos. Você não tem aqui qualquer sociedade onde você tem alguém um pouco mais velho para fazer essa comparação, porque eles entravam em conflito constante.
Letra D, apelavam aos governantes. Essa aqui é para ninguém marcar. E letra E, exerciam a solidariedade. É aqui exatamente uma opção para dar o contraste com entravam em conflito. Vamos aqui agora para a nossa última questão. E essa questão ela fala de um pensador sofista, que aparece dentro da obra República de Platão. O trecho diz: Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Bom, vamos lá. Quem é Trasímaco e o que é a República? Trasímaco é um personagem apresentado na República de Platão. Ele, junto com outros personagens da história grega, é apontado como um sofista. Quem eram sofistas? Sofistas eram sábios gregos que acreditavam possuir conhecimentos e vendiam seus conhecimentos, e ao vender seus conhecimentos, eles não ensinavam a verdade na visão do Sócrates. Eles não ensinavam o que era o conhecimento verdadeiro, mas eles ensinavam retórica. O que é retórica? Retórica é a capacidade de falar e convencer ao seu ouvinte, convencer ao seu interlocutor que o que está sendo dito é verdade. Então, vamos entender, não é necessariamente mentir, ainda que se pudesse, mas é dourar a pílula. Então, se você vai falar com um exército, você vai falar motivando para a batalha. Se você vai falar com o povo, você vai tentar convencê-los pela fala que aquilo é melhor. E para fazer isso, eles não faziam isso sem ter minimamente um princípio filosófico. Apesar da gente discutir as críticas de Sócrates e Platão a esses princípios. Mas a proposta dos sofistas, a proposta de Trasímaco, inclusive, como o próprio texto indica, é que essas coisas são mutáveis de acordo com a sociedade. Esse é o grande problema dentro da tese sofista e talvez a vantagem, se você for valorizar o princípio sofista. Eles dizem, olha, de sociedade para sociedade, as regras mudam. O que é ética, o que é justiça, muda. Então, eu não tenho que assumir um princípio único de ética e justiça. Então, se eu estou falando para o meu ouvinte que esse princípio é assim ou assado, não importa. O que importa é o que eu posso fazer com essa argumentação. O que importa não é a verdade da justiça ou a verdade da ética. É como eu posso usar esse argumento para melhorar a minha argumentação, a argumentação de alguém que esteja aprendendo a retórica. Só que isso tem um problema. Qual é o problema? Você não organiza uma sociedade se você não tiver minimamente claro o que é justiça, o que é bem, o que é a própria ideia de verdade, no sentido mais amplo. Então, esses filósofos gregos não estão preocupados com a verdade só porque, eu preciso saber o que é verdade. Não, não é um gesto de puro deleite com conhecimento. É um gesto político. É um gesto que está dizendo, olha, existe um conceito de bem, existe um conceito de justiça, existe um conceito de correto. Sem isso, você não formula bem leis. É o início da democracia grega. É o início da formulação das leis. Então, construir uma democracia sem algo fixo nesse sentido é algo perigoso. Por outro lado, o argumento sofista, com o desenvolvimento mais à frente antropológico, acaba sendo defendido por autores quando falam da diversidade cultural. Mas isso não entra aqui na questão. A questão pergunta como esse pensador trata esses elementos. E aí as opções são, letra A, que o resultado dessa correlação são determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Você não tem aqui determinação biológica. A gente está falando da Grécia Antiga, isso não está avançado dessa maneira. Letra B, verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Essas regras não passam de invenções humanas, então não tem fundamento anterior aqui. Letra C, mandamentos divinos inquestionáveis legados nas tradições antigas. Galera, ele fala em algum momento aqui de Deus, ele fala de uma anterioridade dessa verdade passada por um Deus? Não, a gente está falando aqui do auge da democracia ateniense. Isso não aparece. Letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Convenções sociais, ou seja, algo que é combinado, algo que é articulado.
contingentes, não é necessário. É exatamente isso. O sofista está te dizendo que essa verdade não é necessariamente verdade. Ela é utilizável no argumento. Assim sendo, vamos só verificar, sentimentos, aparecendo de novo essa palavra, experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Não é uma questão aqui sobre sentimentos diante da atitude. É necessidade por convenção social. Portanto, nosso gabarito aqui, a letra D. Bom, é isso, galera. Como vocês viram, essas questões tratam de temas diretos e que é necessário o conhecimento acerca do autor. Obrigado, até a próxima. Valeu, galera. Olha, eu tô aqui para me despedir de vocês, dizer que essa aula foi realmente sensacional. Espero que a gente tenha colaborado de maneira... Vem aqui, Enio, chega que provavelmente vai ser despedida junto, pô, né? E dizer o seguinte, que a gente espera que tenha colaborado muito para a sua formação. A gente está apenas no início, a gente está depois do carnaval, temos um caminho longo pela frente, mas você já sentiu um pouquinho como é que é o QG do Enem. A gente vai estar contigo para te preparar e te dar a melhor possibilidade de chegar a uma grande universidade, como eu sempre falo aqui. Você não pode esquecer uma coisa, na semana que vem a gente vai ter a segunda parte dessa aula do Adeus Moleza, tá? Lá a gente vai trabalhar a questão de linguagens e de matemática. A gente vai esperar vocês, com certeza, para dar muito conteúdo aqui. Valeu? Um grande abraço para todos aí, até lá. Tchau, tchau.